senhoras e senhores. Espero que todos tenham visto o vídeo que eu coloquei na página. É um vídeo que deixa claro que todo corpo emite radiação em alguma faixa do espectro. No exemplo do vídeo, vocês veem ora a emissão na faixa do visível, ora no infravermelho ou em ambos, dependendo da temperatura do corpo. Essa emissão que está associada à temperatura, radiação emitida associada à temperatura, a gente chama de radiação térmica, tá certo? E se você tentar descrever o espectro dessa radiação para diferentes corpos, você vai ver que esse espectro depende da composição dos diferentes corpos. Meu interesse na aula de hoje é descrever um tipo de corpo, tá, que tem um caráter mais universal. Então, para isso eu vou definir esse corpo como um corpo negro. O que é o corpo negro? É aquele cuja superfície absorve toda a radiação incidente sobre ele. Ou seja, todos os comprimentos de onda serão absorvidos e o seu espectro térmico, no sentido de radiação térmica, só vai depender da temperatura. E é nesse sentido que ele tem um caráter universal. Não depende de nenhuma outra propriedade do corpo, exceto sua temperatura. Em outras palavras, se eu tiver dois corpos negros em locais completamente distantes no universo, tá? Ambos estiverem à mesma temperatura e esses corpos tenham propriedades completamente distintas, tá? Eu sei, né, sabendo que eles são corpos negros, que o seu espectro de radiação vai ser exatamente o mesmo. É isso que define o corpo negro. E nosso estudo do corpo negro é importante porque é aí que vão aparecer as inconsistências das teorias clássicas que tentam descrevê-lo, e tudo isso vai dar surgimento a um novo paradigma na física, que é a mecânica quântica. Bom, esse fato de não refletirem luz e, portanto, nos parecer negros, é que dão o nome a esses corpos de corpos negros. Do ponto de vista prático da física, mais formal, o que a gente pode fazer é o seguinte: analisar a luz que chega desses corpos, cada comprimento de onda, e fazer gráficos com isso. Que tipo de gráfico? A intensidade de radiação, que basicamente é energia por unidade de área por unidade de comprimento, nesse caso, em função do comprimento de onda. Bem, esse deslocamento que vocês observam do pico de cada curva, né, leva o nome de Lei de Deslocamento de Wien. Quem primeiro observou isso. E na prática, o que a gente tem aqui? O pico dessa curva está aqui, ou dessa aqui, aqui, aqui. Se eu ligar esses picos, essa lei vai me dar uma relação entre o valor de lambda máximo, quer dizer, o valor de lambda para o qual a minha curva tem um ponto de máximo, em função da temperatura. E a gente vê que essa função é uma função inversamente proporcional à temperatura, 1 sobre T. E constante de proporcionalidade, chamada de constante de Wien. Uma outra forma de escrever essa distribuição para um corpo negro é, em vez de escrever a densidade de radiação como função do comprimento de onda, escrever como função da frequência. Então aqui nós temos curvas para várias temperaturas, começando por 300 Kelvin, aumentando 1000 Kelvin, chegando até 10 a 7 Kelvin. Isso aqui é para um astro que eu não sei exatamente qual é, não importa qual. Tá? Por isso envolve algumas unidades, como ângulo sólido, que é uma região específica do espaço que você olha. Mas não vamos nos ater a isso. A ideia é basicamente a mesma do gráfico anterior. O que importa aqui é o seguinte: um valor dessa radiância, um ponto aqui, não significa que é um ponto associado a um valor da frequência. Tá? Porque o que você mede é uma quantidade de energia vindo de um
objeto astrofísico para um intervalo de frequências. E é isso que você plota. É por isso que isso aqui é chamado uma densidade espectral. Tá? E a integral dessa densidade espectral nas frequências, né? Se você integrar no espaço todo de frequências disponível, você vai ter a área embaixo dessa curva que te dá a radiância total para esse intervalo. Aqui a integração está de 0 a infinito, supondo que eu tenho frequências desde a frequência mínima igual a zero até a frequência máxima infinito. Observem também que, da mesma forma que no gráfico em função do comprimento de onda, os pontos de máximo de cada uma das curvas, quando conectados, nesse caso, formam uma linha reta. Ou seja, a frequência associada a esses pontos de máximo, ela é proporcional à temperatura do corpo negro. Ou seja, o mesmo comportamento da curva anterior, só que lá era inversamente proporcional e aqui é proporcional. De novo, essa aqui é a lei de deslocamento de Wien. Certo. Vamos ver algumas coisas curiosas. Empiricamente, quer dizer, olhando para essas curvas todas, a gente é capaz de tirar uma lei desses resultados. Quem fez isso foi Stefan, e por isso a lei leva o seu nome, lei de Stefan. Ou seja, a radiância total, se você integrar aquelas curvas, né, ou calcular a área embaixo daquelas curvas, ela é proporcional à temperatura à quarta potência. Constante de proporcionalidade é chamada constante de Stefan-Boltzmann, tem esse valor, da ordem de 10 a menos 8 watts por metro quadrado por Kelvin à quarta. Tá? E como a gente viu, o espectro, de novo, é deslocado para frequências, nesse caso, frequências maiores, à medida que a temperatura aumenta. Tá? O que é interessante nesses resultados é o seguinte: essa lei de Wien, né, ou seja, a frequência máxima proporcional à temperatura, não é algo que se explica classicamente. E isso a gente vai entender desde o ponto de vista quântico que a gente vai desenvolver aqui. Agora vamos voltar um pouco para aquele gráfico, para a lei de Stefan. Como é que a gente pode tirar a lei de Stefan a partir daqui? Eu vou pedir para vocês fazerem uma brincadeira. Ou seja, peguem algumas curvas aqui e calculem essa área aqui embaixo. Claro, não é para você calcular exatamente. O que, é que você vai fazer? Aproxima cada uma dessas curvas a um triângulo, você vai ter um valor aproximado da área desse triângulo que vai te dar a radiância total nesse intervalo. Pega para outra curva, pega para outra, assim por diante. O que você pode fazer bom, a primeira coisa é observar que esse resultado, essa área, tá? A dependência na temperatura, deve te dar algo desse tipo. Ou seja, você vai ter uma área aqui a uma certa temperatura, vai fazer uma espécie de gráfico. Aí pega a área de outra curva, você tem a temperatura, mais um ponto nesse gráfico, ou seja, a área em função da temperatura. Pega outra curva, mais um ponto, e assim por diante. Você vai ter vários pontos. O que você deve obter, se você conseguir ajustar isso com algum programa de interpolação, é uma curva que é a potência quarta da temperatura. E o parâmetro que vai aqui na frente, essa constante multiplicativa, deve dar um resultado próximo do que está aqui. Não vai ser, obviamente, idêntico o valor, porque você vai estar fazendo uma aproximação, né, dessas áreas por triângulos. E, obviamente, isso aqui não são triângulos. Mas é só para você ter uma ideia de como se obtém leis como essa a partir de um gráfico da radiância em função da frequência. Outra coisa que você pode fazer é achar essa constante de Stefan-Boltzmann. Né? Sabendo que a sua lei de potência é essa, né, você pode, pega a temperatura, calculou a área, você acha o sigma. Né? E você pode fazer para as várias curvas e fazer uma média para achar quanto que vale essa constante de Stefan-Boltzmann. São duas maneiras equivalentes. Né? É claro que essa segunda forma você já está supondo que a lei de Stefan funciona. Tá certo? E, finalmente, claro que nenhum corpo negro
é perfeito. Não esses corpos estelares ou corpos ordinários que a gente vê no nosso dia a dia. São aproximações. Então, essas curvas bonitinhas aqui, elas são resultados teóricos. Você aproximadamente deve obter olhando para os dados experimentais. Vocês vão obter curvas muito parecidas com essa, mas não exatamente essa curva bonitinha. Isso aqui pode ser o resultado, por exemplo, de uma interpolação para essas curvas. Bem, aqui é uma figura só para brincar um pouco com essa ideia de corpo negro. O que seria então o corpo negro ideal? Esse camarada segurando aqui esse saco plástico de cor negra, e aí a gente se pergunta, bom, ele é negro, é um corpo. Ele é um bom corpo negro? Claro, a gente está vendo esse corpo através da luz visível. Primeiro, eu estou vendo esse corpo. Então, obviamente, ele não pode ser considerado um corpo negro ideal, porque de alguma forma ele está refletindo radiação. Tá? Mas ele pode, em princípio, ser aproximado por um corpo negro. Tá? Como eu já disse, a maior parte dos corpos em equilíbrio térmico. Mas olha só, quando eu vejo através do infravermelho. Lá é o resultado na luz visível. Aquele saco preto basicamente desaparece. Você vê uma sombra aqui, mas não, você consegue ver através do saco preto. Significando o quê? Que a luz infravermelha completamente atravessa esse corpo, quase não é refletida. Né? Então, o espectro de absorção para a faixa do infravermelho é ainda muito melhor do que no caso da luz visível. Mas nenhum desses é realmente um corpo negro ideal. Mas olhem só que maneira interessante que os físicos encontraram para idealizar o corpo negro. Ou seja, o que é um corpo negro perfeito? Vamos pensar no seguinte arranjo experimental. Aqui eu tenho uma esfera, de algum material, não importa qual. Nessa esfera oca, eu vou abrir um pequeno orifício. Toda esfera fechada, mas eu abro um pequeno orifício. Então você pode imaginar todas as ondas eletromagnéticas incidindo nessa esfera. Né? As ondas vão entrar pelo orifício, certo? E lá dentro elas vão se refletir ao longo das paredes. Bom, imagina agora esse corpo. Né? Esse corpo está a uma temperatura uniforme. As paredes desse corpo são mantidas a uma temperatura uniforme T. O que acontece? Essas paredes, estando a uma temperatura T, como a gente já viu, vão emitir radiação térmica, que vão preencher toda essa cavidade, ou seja, essa região oca dentro da esfera. No entanto, a radiação emitida pelo orifício vai implicar que esse orifício pode ser visto como um corpo negro. Em que sentido? Ele absorve todos os tipos de radiação, mas muito raramente ele emite uma radiação que está associada à temperatura dentro dessa cavidade. Então, quer dizer, o corpo negro ele absorve toda a radiação, mas ele também emite. Tá certo? Quando estiver em equilíbrio, ele vai emitir a radiação que está associada à temperatura dentro dessa cavidade. Então, isso seria a idealização de um corpo negro perfeito. Um corpo que quase não emite radiação, né? E a radiação que é emitida é característica da temperatura no interior da cavidade. Certo? Muito bem. Isso seria um corpo negro idealizado. Em geral, em vez de falar de radiância para esse corpo negro, a gente costuma falar da densidade de energia, que está associada a essa radiância. É uma densidade de energia para uma faixa do espectro entre uma certa frequência Ni mais um infinitésimo de frequência Dni. Tá? De novo, é uma distribuição, é uma densidade de energia. Vamos tratar de um exemplo bem específico para o problema do corpo negro. Vamos ver que interessante os resultados que a gente pode obter a partir daqui. Que tipo de implicações
essas ideias em torno do corpo negro podem nos revelar. Então, o exemplo é o seguinte. Suponha que eu tenha radiação com determinado comprimento de onda lambda, frequência Ni. Produto dessas duas quantidades, como vocês bem conhecem, é a velocidade de propagação da onda, que nesse caso é a velocidade da luz. Se eu usar a lei de deslocamento de Wien, o que eu terei aqui? A lei de deslocamento de Wien, lembre-se, te dá o quê? Frequência máxima, ou seja, o valor da frequência para o qual a curva tem um máximo, né, é igual a uma certa constante vezes a temperatura, ou seja, a frequência é proporcional à temperatura. Se eu substituo, vamos chamar de constante linha, se eu substituo isso aqui na equação lambda Ni igual a C, eu posso escrever então lambda máximo vezes a frequência correspondente, que eu vou chamar de Ni' igual à velocidade da luz. Eu tenho uma equação equivalente para o Ni máximo, né, que multiplicando a frequência correspondente para esse valor de Ni, também tem o C. Ora, multiplique essas duas equações. Então, a gente vai ter lambda máximo, Ni máximo, vezes lambda duas linhas, vezes Ni' igual a C quadrado. Certo? Bom, se isso é igual a C quadrado, eu sempre posso escrever o seguinte. Lambda máximo, Ni máximo vai ser C dividido por um certo fator. E lambda duas linhas, Ni' vai ser o mesmo C vezes esse fator. De tal forma que esse produto seja C quadrado. Esse é um fator constante F. Ou seja, a implicação disso é que lambda máximo, Ni máximo, é igual à velocidade da luz dividido por um certo fator constante. Ora, mas eu sei que, usando, né, Ni máximo é proporcional a uma certa constante, vou chamar de constante linha aqui, vezes temperatura, então isso implica que lambda máximo é igual a uma constante Cf vezes 1 sobre Ni máximo. Só que o Ni máximo sendo constante linha vezes T, isso tudo me dá Cf vezes constante linha vezes 1 sobre T. Na prática, o que é isso daqui? Isso daqui tudo é uma constante. Uma simplesmente constante. Então, o lambda max é uma constante vezes 1 sobre T, ou seja, cai inversamente com a temperatura. Tá? Que também é a própria lei de Wien, só que agora em termos do comprimento de onda. Então, se a frequência dos picos, né, na distribuição de energia em termos da frequência, me dá uma relação linear da frequência máxima, ou seja, o valor da frequência no pico, né, com relação a t, então, relação linear, Ni é uma constante linha vezes t. Para o comprimento de onda, na distribuição de energia em função do comprimento de onda, eu tenho que o lambda máximo é uma constante dividido por t. Constantes diferentes, por isso que eu chamei de constante linha e constante sem linha. Bom, experimentalmente, a constante de Wien é 2,898, 10 a menos 3 metros Kelvin. Vamos supor que a superfície das estrelas se comportam como corpos negros. Que é verdade devido ao fato de que os gases em alguma camada da estrela vão absorver qualquer radiação, né, qualquer comprimento de onda incidente nessa estrela, na superfície dessa estrela. O caso do Sol, quando você olha o espectro da radiação de corpo negro e busca qual é o máximo desse espectro, você vai encontrar o valor do comprimento de onda da ordem de 5.100 anos,
está na faixa do visível. Tá? Para quem não se recorda ou ainda não viu, Angstrom é a unidade de comprimento, né, e vale 10 a menos 10 metros, que é a escala atômica. Para a estrela do norte ou estrela polar, esse comprimento de onda máximo 3.500 angstroms. Então veja que diferentes estrelas, diferentes corpos negros apresentam picos em valores diferentes do comprimento de onda. Bom, por que isso? Porque certamente a temperatura da superfície dessas estrelas é diferente. Então, uma maneira de achar as temperaturas das estrelas é olhar para o espectro de corpo negro e, usando o fato de que todo corpo negro, a uma dada temperatura, tem o mesmo espectro, a gente consegue achar essa temperatura. O outro jeito é usando a própria lei de Wien. A lei de Wien relaciona esse comprimento de onda do máximo com a temperatura da superfície do corpo negro. Tá? E quando a gente usa essa lei de Wien, o resultado que a gente obtém substituindo os valores é de 5.700 Kelvin para a superfície do Sol e, por causa da estrela polar, 8.300 Kelvin. Agora observe o seguinte, o comprimento de onda associado ao máximo do espectro do Sol está na faixa do visível. O Eisberg e Resnick comentam que isso pode ter privilegiado, né, do ponto de vista evolutivo, a nossa visão, de modo que ela se encaixa exatamente no espectro de onda visível. Será que isso é verdade? Ou é uma especulação? Observem o seguinte. Aqui está o espectro de corpo negro do Sol, onde a faixa do visível engloba o máximo. Então, a especulação do Eisberg é que nossa visão privilegiada para o visível é devido a esse máximo de radiação, ou seja, maior quantidade de radiação emitida nessa faixa do espectro visível. Agora, observe o seguinte. Aqui nós temos o mesmo espectro de radiação de corpo negro para o Sol, só que em vez de escrito em termos do comprimento de onda, ele está escrito em termos da frequência. E olha só o que acontece. Onde está o pico desse espectro? Está no infravermelho. A faixa do visível está deslocada para cá. Ou seja, a radiação que eu recebo, né, é a mesma. Eu só estou analisando agora em termos da frequência, em vez de analisá-la em termos de comprimento de onda. E eu observo que a faixa do visível não está sendo privilegiada, ou seja, a maior parte da radiação nesse espectro não está na faixa do visível e está no infravermelho. Então parece que tem alguma inconsistência aí, porque se eu analisasse por aqui, eu não ia dizer, olha só como a evolução privilegiou a nossa visão no visível, né, dado que o máxima intensidade de radiação está no comprimento de onda, que é o visível, porque isso não é verdade, está no infravermelho. Então, aquela frase que vocês veem no Resnick, que na verdade é repetida por outras pessoas por aí, tem que ser olhada com mais cuidado. Acho que não é assim tão simples e trivial de ser analisado. Aqui nós temos o mesmo espectro de corpo negro, só que expressado em termos da frequência em vez do comprimento de onda. E o que vocês observam desse espectro, fácil de ver pela figura, a faixa do visível não está mais englobando o máximo. Parece uma inconsistência. Afinal, comprimento de onda e frequência estão relacionados. O produto dos dois é uma constante. É a velocidade da luz, nesse caso de radiação eletromagnética. Então isso deixa a gente um pouco incomodado. O que há de errado? Porque isso parece paradoxal. E quando eu olho para o espectro, quando expressado em termos de comprimento de onda, o pico do espectro cai no visível. Quando eu olho o espectro expressado em termos da frequência, ele não está mais no visível, está no infravermelho. Bom, para começar, a conclusão do Resnick, baseada no fato de que o máximo de radiação está na faixa do visível, só vale para comprimento de onda, não vale para frequência. Então,
não posso dizer que isso é conclusivo, dizer que é por isso que a nossa visão é privilegiada na faixa do visível. Mas há como entender essa aparente discrepância? Então, nesse ponto, eu vou pedir para vocês pararem um pouco e pensarem uma possível solução para esse problema. Não é trivial, vocês vão encontrar inclusive artigos sobre isso, eu vou postar na página do curso uma explicação bastante interessante e fácil de digerir para vocês, possivelmente duas delas, né? Mas antes eu quero que vocês pensem a respeito. Depois de ter pensado um pouco, vocês podem consultar esse site, onde vocês vão encontrar uma explicação bem interessante sobre esse aparente paradoxo. Uma última coisa que eu queria comentar nesse ponto é o seguinte: essas curvas que eu apresentei para vocês são, na verdade, essas curvas ideais, né? Corpos negros ideais. Se você pegar o espectro do Sol, por exemplo, aqui está o espectro. Veja que ele se encaixa muito bem à curva ideal. Então, ele é um excelente corpo negro. Não é o melhor corpo negro que nós conhecemos, mas é excelente. Eu vou falar em um segundo sobre a melhor curva de corpo negro que há no universo até hoje. Tá? E aqui, só para acabar de exemplificar falar sobre essa figura, a faixa amarela é a luz visível, né, sem a absorção da radiação pelos gases na atmosfera. Vermelho é já no nível do mar, ou seja, tem que considerar que a atmosfera está absorvendo vários gases, por isso tem umas falhas no espectro. E de fato a nossa visão ela está mais associada com essa faixa do espectro que está em vermelho do que a amarela. A gente não vive acima da atmosfera. Então, isso é só para mostrar que as curvas ideais não estão assim tão distantes que você vê experimentalmente. E para o caso do Sol, essa curva de corpo negro é uma curva que se ajusta ao espectro com uma temperatura de 5.778 kelvins, significando que na superfície do Sol essa é a temperatura que você encontraria se você fosse capaz de ir lá e levar um termômetro para medir tal temperatura. Então, o que seria, né, o melhor espectro de corpo negro já observado na natureza? Esse espectro está associado com a própria evolução do universo. Vamos explicar. Houve o Big Bang, né, a grande explosão inicial. Toda a energia do universo estava concentrada numa região do espaço-tempo pequeno. Essa região começou a se expandir, esse é o Big Bang. E o tempo vai passando, o universo vai evoluindo, tudo isso começa numa temperatura altíssima, tão alta que, para você ter uma ideia, tudo que a gente conhece de matéria não existiria. Por quê? Porque você só tinha uma sopa de quarks, gluons, fótons. A energia era tão alta que nada disso se ligava. Bom, o universo vai se esfriando, a temperatura vai diminuindo, os primeiros núcleos começam a se formar, nos primeiros segundos, e o universo continua esfriando. Passados 380 mil anos, o que você tem agora são prótons e elétrons e fótons interagindo entre si. Ainda uma sopa, mas você não tem quarks e gluons soltos. Os núcleos já foram formados. Só que, passados esses 380 mil anos, a energia caiu tanto, quer dizer, a temperatura diminuiu tanto, portanto a energia dos fótons caiu tanto, que o fóton ele para de interagir com esse par próton-elétron no sentido de que ele não tem mais energia para mantê-los separados. Tá? Em outras palavras, se você tivesse um átomo de hidrogênio estável, se você jogar um fóton com energia maior do que 13,6 elétron-volts, né? Lembrando que o elétron-volts é a quantidade de energia que um elétron tem quando ele está submetido a uma diferença de potencial de 1 volt. 13,6 elétron-volts é uma energia pequena, mas ainda é suficiente para arrancar elétrons
do átomo de hidrogênio e mantê-lo dissociado. O que acontece é que nesses 380 mil anos a energia começa a diminuir tanto que chega abaixo desses 13,6 elétron-volts e os fótons não mais dissociam os átomos de hidrogênio. O que acontece? O universo deixa de ser opaco. Opaco em que sentido? Se esses fótons estavam presos, né, entre elétrons e prótons, eles não viajavam para lugar nenhum. Então você não via nada. Então ele deixa de ser opaco porque agora os fótons estão livres e eles começam a viajar pelo universo. Começam a viajar e chegam até nós passados cerca de 13,6 bilhões de anos. Nós somos capazes de medi-los. É uma radiação que vem de todos os cantos do espaço. Essa é a chamada radiação cósmica de fundo. E aqui a gente tem o espectro de corpo negro dessa radiação. Se vocês observarem aqui, os pontos em vermelho são os dados experimentais. Curva em verde é o ajuste teórico para uma curva de corpo negro, né, para a temperatura, né, dessa radiação. Ou seja, essa radiação ela me diz qual é a temperatura do universo hoje. Está em torno de 2,73 Kelvin, muito baixo. Mas o que eu chamo a atenção aqui é a perfeição desse corpo negro. Todos os pontos caem exatamente em cima da curva teórica. Então esse é o melhor espectro que você pode esperar na natureza, pelo menos até hoje. E o que é fantástico quando a gente mede essa curva não é só saber que a temperatura do universo hoje é 2,73 Kelvin, mas essa curva nos dá informações sobre o universo dos mais diversos tipos. A matéria escura, a existência de matéria escura, de energia escura, da quantidade de matéria bariônica que existe no universo e vários outros detalhes de cosmologia. Existem vários experimentos que nos dão essas informações, mas esse espectro da radiação cósmica de fundo, ele é tão fantástico que ele nos dá várias dessas informações num único experimento, e com muita precisão. Hoje nós temos satélites que medem isso com tal precisão que a gente, inclusive, observa certas flutuações nessa curva de corpo negro, indicando que há variações de temperatura e, portanto, inhomogeneidades no universo, o que é muito bom, porque levou à formação das grandes estruturas, como galáxias, né, tudo que a gente vê formando o universo visível de hoje.